Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa espírita, nosso lar. É uma alegria muito grande ter representantes aqui de tantos lugares, tantos grupos. O nosso coração realmente se enche de alegria. E eu me emocionei muito, não consegui nem assistir a segunda música do nosso coral, porque eu acho que qualquer casa espírita, qualquer grupo de estudo, que quando vê um trabalho que dá frutos e que é tão lindo, a gente se emociona. Nós sabemos como é difícil, né, a gente angariar trabalhadores, fomentar os grupos, fomentar tanto o trabalho que a Casa Espírita precisa, e a gente vê esse trabalho realizado, só enche a gente de gratidão, né? E gratidão especialmente à espiritualidade. E sintam-se todos, então, muito abraçados nesse momento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso mentor, nosso guia, a todos os trabalhadores da espiritualidade que se encontram aqui nesse momento, que se empenharam para a realização desse trabalho, a todos os nossos mentores, nossos guias espirituais, a todos do plano físico que fizeram com que esse encontro seja possível, que dedicaram tantas horas do seu dia. Agradecemos a todos os trabalhadores da Seara de Jesus. E te pedimos hoje, em especial, querido Mestre, por todos os nossos médiuns, principalmente os médiuns ostensivos, que Jesus os ampare nessa tarefa tão árdua e tão necessária no nosso plano físico. Que Jesus traga a eles muita humildade, muito amor, muito desejo de servir e de aprender, porque somos eternos aprendizes na tua seara, Senhor Jesus. Senhor, que cada um de nós possamos viver a mediunidade no nosso dia a dia. Ser médium é estar todos os dias conscientes do nosso trabalho e da necessidade de aprimoramento moral e espiritual. Que Jesus e todos os nossos amigos possam nos amparar sempre, com muito amor, e que sejamos sempre trabalhadores dedicados da tua seara. Que jamais esqueçamos dos nossos compromissos perante a espiritualidade, e que ao fim dessa jornada possamos chegar gratos, felizes, e sermos assim reconhecidos uns aos outros quando chegarmos no plano espiritual. Muito obrigada, Jesus. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, para iniciar o estudo dessa tarde, vou convidar o trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, trabalhador da área da mediunidade, Michel Michels, que vai iniciar com o tema Problemática da Obsessão nos Grupos Mediúnicos. Uma boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente vem repassar um pouquinho, de a gente ter refletido e estudado dessa temática que é muito viva, de muito interesse das pessoas, que é a questão da obsessão. Então, para iniciar, assim, essa fala de Jesus, né, vós sois a luz do mundo. E aí o Emmanuel complementa, a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. A gente pode ver na música introdutória, né, que falava que só o amor que eleva e auxilia. Então, nós estamos aqui principalmente para tentar trazer essa asa, porque a luz da sabedoria, graças a Deus, a doutrina espírita, ela nos dá de mãos cheias. A gente tem diversas literaturas, diversos palestrantes, diversos escritores que falam sobre a questão da obsessão, a questão da mediunidade, essa questão das relações entre as pessoas. Mas o que a gente mais precisa é isso, é de iluminar o nosso coração, conectar-se, então, com a espiritualidade amiga. Então, com certeza, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais estão muito felizes, porque, por certo, muitos de nós tiveram muitas dúvidas para vir hoje, fazer a inscrição, dizer, poxa, vou tirar um sábado
de tão corrido, porque eu tenho diversas atividades. E hoje, então, a gente conseguiu vencer um obstáculo, esse desafio, muitas vezes, esse assédio que a gente possa ter sofrido, às vezes, de alguns irmãos, ou até mesmo de nós mesmos, né? Para aqui estarmos. Então, que seja proveitoso para todo mundo. Vai ter um período de perguntas, né? E aqui a gente está, então, para tentar colaborar e trazer algumas reflexões sobre esse tema. Então, a gente vai falar sobre a falta de estudo, autoconhecimento e responsabilidade. A primeira coisa que é importante a gente esclarecer é que todos nós que estamos aqui somos voluntários. Ninguém está aqui obrigado. Todo mundo acordou lá no plano espiritual que ia vir para a Terra tentar acertar nessa reencarnação. E assim nós estamos tentando aqui. Nós viemos aqui para tentar acertar. Então, a gente escolheu, né, quem está no grupo mediúnico, escolheu também voluntariamente e lá está. E isso demanda algumas condutas nossas e modificações da nossa vida. Por quê? Porque o espiritismo existe desde 1857, mas os espíritos ajudam outros espíritos desde que o mundo é mundo. Então, desde que a gente reencarnou aqui na Terra, existem benfeitores espirituais nos auxiliando e nos amparando. Então, o que eles fazem, na maioria das vezes, é tentar, trazendo aqueles irmãos ao grupo mediúnico, trazendo as problemáticas, às vezes, no atendimento fraterno, nos grupos de estudo nosso, fazer com que a gente possa se esclarecer através do exemplo do nosso irmão, seja ele positivo, seja ele negativo, às vezes, quando ele tropeça e cai. Mas aquele irmão que está com essa problemática, o irmão que vem ao grupo mediúnico, e nós, do grupo mediúnico em si, todos nós somos plenamente capazes de arrumar e redirecionar o nosso caminho. Né? O João Evangelista gritava, né, antes de Jesus vir a ter conosco e se apresentar no seu messianato, ele falava: endireitai os caminhos. Então, o grupo mediúnico ele é uma tentativa bastante acelerada, é como se fosse uma faculdade do espírito, porque a todo momento nós estamos vendo o que acontece com os nossos irmãos que estão lá do outro lado da vida. O que aconteceu, das condutas que eles tiveram, como está sendo a conduta deles hoje, que faz com que alguns irmãos entrem nesse processo obsessivo, e a profilaxia, como nós podemos fazer para nos melhorarmos. Então, para a gente refletir, lá no livro Apostilas da Vida, no capítulo 20, o André Luiz fala que numa sessão pública, olha quantas coisas são feitas pela espiritualidade. 520 orientações a companheiros doentes, 200 intervenções de socorro a entidades sofredoras, 150 notas socorristas, 50 passes magnéticos, tentativa de eliminar 2 suicídios potenciais, tentar não que aconteça 2 divórcios, ajustar 100 entendimentos em favor da fraternidade, da harmonia e da reencarnação. E aí o texto continua falando que, às vezes pela nossa má vontade, às vezes pela nossa desatenção, a gente não conseguindo fazer a nossa parte, porque a espiritualidade sempre consegue fazer 100% da parte deles. Então é importante que todo o trabalho a gente se prepare, respire, reflita e sempre esteja lá na melhor disposição possível nossa, para que a espiritualidade possa se fazer presente e nos intuir que a gente possa fazer um bom trabalho. Um outro ponto que é importante a gente falar é que ninguém está imune às influências negativas. Então, a importância desse elemento que garanta a segurança de cada membro e de todo o grupo. Geralmente, os nossos grupos mediúnicos, eles passam por dificuldades porque a gente não consegue cumprir a nossa parte que cabe. Então, a gente é invigilante às vezes a gente chega um pouquinho mais tarde, começa a acostumar a sair um pouquinho mais tarde de casa, por exemplo, né? Às vezes que a pessoa abraçou 5 pessoas e só nos deu a mão, às vezes a gente acha ruim. A gente tem medo, às vezes, de expor uma opinião e não ser bem compreendido pelas pessoas. A gente tem medo de ser incompreendido. E isso tudo, a espiritualidade, que não quer que a gente continue nesse trabalho, às vezes ela vai aumentando. Então, os assédios, eles começam assim, uma ideia, às vezes vem um desânimo, às vezes a gente diz, não, hoje eu vou estudar um pouquinho, para mim chegar lá no grupo no estudo do grupo mediúnico e ter mais coisas para falar. E daí a gente deixa de lado, diz, mas eu estou muito cansado. Então, é nessas pequenas coisas que começam. Por quê? Porque todos nós temos aberturas para se colocar. O Manuel Filomeno de Miranda coloca que todos nós temos tomadas mentais que podem ou não ser conectadas por esses irmãozinhos que estão em desarmonia. Então, é de extrema importância que a gente tome esses cuidados, né? E já na primeira situação que vem essas ideias, a gente tenta combater elas, para que a gente consiga suplantar essa situação. Então, se a gente relaxa o estudo em casa, a gente vai se encaminhando para o desânimo, e aí acha que não vale a pena o esforço. Aparece, então, outro que compartilha da mesma opinião, e vai se formando pequenas dissidências dentro do próprio grupo. Porque, para nós, às vezes, é muito mais fácil a gente
pensar nessas coisas que não são tão positivas, porque a gente, às vezes, no nosso dia a dia é assim, a gente assiste um noticiário ruim, depois a gente entra em conflito por uma situação, às vezes, que se repete na nossa família, daí vai para o ambiente de trabalho, tem mais problemas, e assim a gente vai se acostumando a viver nessa vibração que não é tão positiva, não é tão legal. E isso, então, se transforma também para o nosso grupo, porque lá a gente é só uma extensão. O que acontece, às vezes, é que dentro do grupo mediúnico, naquele horário que a gente está lá, a gente está mais atento. A nossa concentração é um pouquinho melhor do que nos outros momentos. Mas não tem como a gente tirar todo o nosso contexto do dia a dia e, naquela hora, vestir uma outra capa. A gente é uma pessoa e tem uma sequência. Então, os nossos irmãos, principalmente esses que se constituem, então, como nossos inimigos ou os obsessores, eles estão no nosso dia a dia, então eles nos conhecem. E eles conseguem, através do hálito mental que a gente emite, todos nós, através do nosso perispírito, a gente transmuta energia, cheiro e imagem do que a gente vive. Nossa tela mental é um livro aberto para esses irmãos. Então, muitas vezes, a gente vê que eles não dão importância para o que a gente fala, porque eles veem em nós que não se reflete aquilo que a gente está falando. Então, por isso que, às vezes, tem muitas dissidências, muitos conflitos nessa situação, principalmente do dialogador com o espírito que está nessa fase, né, de inimigo, se coloca nessa posição. Então, esses cuidados, né, da gente ter, para que a gente não venha um irmão acabar abandonando o trabalho, ou às vezes ver que é mais interessante ir lá fazer outras coisas da vida, né? É lógico que existem situações específicas, às vezes a pessoa precisa estudar fora, as pessoas precisam fazer uma faculdade, ou tem um curso, ou receber uma promoção e tem que se mudar, aí sim, ela se suspende do grupo, fica aquela parte fora e volta depois, né? Mas a situação aqui é em si de a gente não se deixar levar, então, por esses sentimentos, porque a gente não sabe quantas vezes a gente já desistiu do trabalho com o Cristo, quantas reencarnações já a gente teve em outras denominações religiosas que acabaram com a gente desistir no meio do caminho. Então, é de extrema importância a gente ter que se manter, porque às vezes foi um esforço muito grande para os espíritos nos colocarem naquela casa, com aquelas pessoas, para tratar aqueles irmãozinhos do plano espiritual. Então, é de extrema importância a gente faça esse esforço de se manter e de trabalhar da melhor forma possível. Então, sobre a responsabilidade. Então, a gente assumiu um compromisso. A maioria das casas hoje tem o estudo da mediunidade antes de adentrar ao grupo mediúnico. Então, todos puderam refletir se valia a pena, se não valia. Viram da importância de a gente manter o estudo, a concentração. E aí, a gente assume esse compromisso. E aí, uma das coisas que pode acontecer é que a gente acaba virando uma rotina. O grupo mediúnico é como a gente ir para o trabalho. E aí, às vezes, no dia a gente se cuida um pouquinho de algumas coisas, não se alimenta tão pesadamente para melhorar a concentração, e assim vai. Então, a gente tem que ter o cuidado que cada vez a gente está dentro do grupo mediúnico, naquele trabalho, é um trabalho específico para aquele dia, que às vezes demorou semanas, meses, anos, para aqueles irmãos serem trazidos naquela ocasião. Então, é de extrema relevância que a gente tenha essa responsabilidade de não ter que ser afastado, porque o que acontece? Se a gente não está em harmonia com o grupo, e o trabalho vai ser feito, o que eles fazem? Eles desligam aqueles irmãos que não estão em harmonia com o grupo. Eles deixam eles sem participar, e aí vão depender das energias dos outros irmãos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse comprometimento, para que a gente, essa responsabilidade de estar bem, né, de ir se reformando, ir se melhorando, para que essas coisas aconteçam. E aí, é de extrema importância, para que essa responsabilidade vá se fazendo presente, que a gente crie laços entre os membros. Como o Marcelo bem colocou, a gente sozinho é uma opinião e é um ponto de vista. Mas quando a gente está em mais pessoas, por exemplo, aqui a gente tem mais de 100 pessoas, por certo, alguma coisinha vai nos tocar o coração e vai nos auxiliar e vai nos animar para que a gente renove o nosso ânimo. Então, esse ânimo tem que ser renovado todo dia. Por isso que Jesus fala, né, da oração e da vigilância. A oração faz essa conexão com o alto e faz com que a gente se mantenha essa chama acesa para dar continuidade nesses estudos. Então, essa união do feixe de varas, ela vai ser construída pouco a pouco. O nosso grupo, hoje eu estou coordenador de um grupo da casa. Aconteceu uma situação bem peculiar com o Bezerra, que, como se fez o Leocádio, um grupo mediúnico do Bezerra foi para o Leocádio. Então, se abriu a oportunidade, então, de se instituir um grupo meio do início. Então, eu tive a oportunidade, então, de assumir a coordenação desse grupo. Então, a gente pode vivenciar isso, das pessoas adentrarem o grupo e aprendendo. E hoje a gente faz, foi 2018, vai fazer 7 anos que a gente está, então, nesse grupo novo, né, que é uma situação um pouco peculiar pela idade da nossa casa. Então, é uma construção. O que a gente faz, então? Semestralmente, a gente tenta se reunir, a gente tenta conversar. Eu tenho dificuldade, por exemplo, em
entrar em contato com as pessoas. Então, tem uma pessoa que, quando a pessoa falta ou não está muito bem, tem uma pessoa que vai lá e conversa com essa pessoa. Tenta estreitar o laço com ela, ver que está acontecendo alguma coisa. Então, a gente delegar para as pessoas que têm uma facilidade maior para conversar, porque é de extrema necessidade que cada elo daquele grupo é extremamente necessário para que o trabalho ocorra. A gente acha que é importante só o médium ostensivo para o grupo acontecer. Mas se não tem uma pessoa que sustenta, que não dá o seu fluido, né, o irmão que faz essa parte da sustentação, o grupo não pode ocorrer, porque o médium vai se desgastar e não vai ter condições de receber um novo irmãozinho. Então, cada um daqueles integrantes é de extrema importância para o grupo se fazer. E quando a espiritualidade pensa nos trabalhos do grupo, ela pensa sempre na soma de todos aqueles irmãos que estão presentes, para a capacidade que o grupo tem de receber os nossos irmãos encarnados e fazer com que o trabalho aconteça. Então, é de extrema importância que a gente vá estreitando laços. E não deixe que, às vezes, alguma situação, às vezes, que a gente encara, como não foi muito legal, ou que não foi adequada, que a gente se desanime com aquela pessoa. Às vezes, a gente chamar num outro dia, às vezes, e conversar com aquela pessoa, ou se a gente viu que não fez bem, conversar com ela em particular, para que a gente não deixe essas pequenas rusgas tomarem um tamanho maior. Porque é natural que num grupo de 8, 10, 12, 14 pessoas, tenham pessoas divergentes da gente e não tem problema a gente divergir de opinião. A gente só não pode divergir no coração, né? Não pode tratar aquela pessoa menos porque ela entende de uma forma ou de outra determinado assunto ou determinada situação. Então, é importante a gente vai estreitando esses laços, ter essa afetividade, até para se fortalecer. E aí, se a gente tem essa afinidade com as pessoas, a gente consegue identificar também mais rápido se ela está sendo influenciada, se ela está passando por uma dificuldade, se ela está tendo um problema, e a gente consegue ter também uma maior proximidade para conversar com aquele irmãozinho e tentar auxiliar ele da melhor maneira possível. E aí, outro ponto importante que a gente tem que lembrar sempre é que a gente não pode comentar o que acontece na reunião mediúnica com outros irmãos, em especial os nossos familiares. Porque, às vezes, a gente faz com que essas conversas que a gente relata, às vezes, um acontecimento, pode fazer com que aquele irmão que recebeu o tratamento relembre as coisas e volte àquele estado que ele estava antes de receber o tratamento dentro da reunião mediúnica. Então, em Desobsessão, né, o André Luiz faz esse relato, e a gente soube de um caso desses que a pessoa estava até comentando uma situação de um participante do grupo, e aí comentando com o familiar começa a passar mal, começa a se sentir mal. Então, a gente tem que cuidar para não dar ocasião para esses gatilhos não serem acionados, e às vezes até a gente arrumar um problema. A gente vai ter no livro Diversidade de Carismas, por exemplo, do Hermínio Miranda, que ele relata que, certa feita dentro do grupo, uma pessoa falou mal de determinada denominação religiosa. E um espírito que estava lá se doeu daquilo, e ficou assediando ele, ficou incomodando ele devido àquela situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala lá dentro do grupo mediúnico em especial, porque é uma grande sala de cirurgia aquele local. Ele é todo preparado, o ambiente, existe um inúmero maquinário do plano espiritual que faz uma asepsia daquele local, para que as pessoas que ali estejam na melhor posição possível para auxiliar aqueles irmãos. Então, é de extrema necessidade que a gente tenha esses cuidados e não deixa. Às vezes a gente vai contar numa palestra, não precisa contar que foi no nosso grupo mediúnico, ou na nossa, a gente pode falar em tal lugar, ou escutei, a gente não precisa ser específico, às vezes, para não trazer essas complicações. E aí vem essa necessidade do estudo. Então, nesse trabalho árduo que é compor o grupo mediúnico, é preciso, então, que a gente tenha tesouro, conhecimento e experiência, para que os instrutores espirituais nos encontrem maleáveis e proveitosos na extensão do bem que nos propomos para cultivar e desenvolver. O estudo, ele é de extrema importância, tanto no grupo, quando a gente estuda coletivamente, e aí cada grupo tem a sua dinâmica. Lá no Bezerra existem grupos que estudam todos os dias do grupo mediúnico, tem um estudo, uma parte do tempo é dedicada, tem grupos que a cada 3 reuniões mediúnicas tem um estudo, às vezes a cada 2 tem um estudo, então cada um estabelece sua dinâmica. Então é importante a gente fazer esse combinado com os irmãos e fazer aquele estudo proveitoso, que aquela 1 hora que ali a gente está estudando, aprofundando, a gente possa bem aproveitar. E aí também colocar em prática aquele estudo, a gente não deixar de fazer. Então, por exemplo, a gente fez o estudo da mediunidade depois de os grupos constituídos, e lá no estudo da mediunidade a gente entendeu que era necessário que os grupos lá do Bezerra tivessem uma manifestação só por vez. Então, se estabeleceu essa situação, e a gente teve alguns problemas, assim, entre os membros, alguns entendiam que não, outros entendiam que sim, e aqui eu não estou criticando quem tem mais uma manifestação
pelo trabalho, só colocando a situação que aconteceu lá no Bezerra. Então, a gente teve essas contendas, teve dificuldades e coisas, e a gente foi ajustando, e com o tempo a gente entendeu que seria melhor assim que ficasse, porque aí cada membro do grupo consegue se concentrar melhor, consegue auxiliar melhor, amparar mentalmente aquele irmão, e aí para ele ser melhor conduzido. Então, a gente adotou isso, mas teve alguns problemas, e é normal que existem algumas contendas, né? Nós também adotamos, por exemplo, depois do estudo, que a gente teria que fazer uma concentração antes do início dos trabalhos. Então, a porta se fecha, e aí a gente estabeleceu um horário que a gente vai ficar em concentração, cada um na sua forma, para depois começar os trabalhos. E aí também teve alguns problemas, teve algumas dificuldades por causa dessa situação. Então, cada ajustezinho que a gente faz vai gerar algum atrito, algum problema. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado para conseguir não deixar que isso suplante o objetivo maior, que é auxiliar os irmãos e aprender com eles e se melhorar aos pouquinhos com esse aprendizado. Então, esse estudo ele tem que ser feito tanto no grupo quanto por nós em nossas casas. Então, a gente tem que dedicar um período lá, não sei se diariamente, dependendo do tempo de cada um, mas é necessário, de extrema necessidade, que a gente estude proficuamente a doutrina espírita, seja lá livros específicos. Hoje a gente tem uma facilidade que, além do André Luiz e do Manuel Flamengo de Miranda escreverem sobre a obsessão, tem pessoas que fizeram um compilado desse estudo. Então, a gente pega o melhor de tudo isso e tem. Então, tem esse livro da Marlene Noll, por exemplo, A Obsessão e Suas Máscaras, que ela vai tratar diversos casos que aconteceram lá da literatura do André Luiz. Né? Tem esse aqui, da Obsessão e Desobsessão, também traz alguns casos do Divaldo e do André Luiz. Tem outros livros, tem A Obsessão, Instalação e Cura, que são aí do livro do Manuel Flamengo de Miranda, aí pelo Divaldo, que também falam sobre a obsessão e a desobsessão. A gente tem hoje seminários, a gente tem estudos específicos sobre livros no YouTube também para a gente assistir. Então, não nos falta informação. O que às vezes nos falta é aplicar isso no nosso dia a dia. Dizer, poxa, o que isso aqui vai nos auxiliar para o nosso trabalho lá dentro do nosso grupo? Como é que eu vou falar com as pessoas, vou ter abertura para colocar isso em prática? Então, é de extrema importância que a gente também saiba como falar as coisas. Que muitas vezes a gente está lá estudando, daí viu que alguma coisa deveria ser reajustada no nosso grupo. Então, às vezes, chamar o coordenador, o dirigente, e falar em particular primeiro, ou ver um dia melhor, que as pessoas estão mais harmonizadas, porque existem dias e dias. Às vezes, o nosso grupo está sob ataque e a gente vem sendo assediado, então parece que qualquer fagulha ocasiona um problema maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse tato para saber o timing, né? Como a gente vai falar isso para os nossos irmãos. E o estudo também não serve para a gente achar que está melhor que os outros. Né? Não é porque a gente está aqui na posição de expositor que a gente sabe mais do que vocês que estão aí sentados. Às vezes é muito o contrário. Às vezes a gente está aqui na posição de expositor para aprender e tentar colocar isso em prática, reaprender, rememorar, para daí tentar ser melhor. Né? Então, às vezes é um acréscimo de caridade que a espiritualidade permite que a gente seja o expositor para aprender e relembrar isso. Então, o estudo também tem que ser um motivo de alegria para a gente, porque ele vai nos proporcionar essa situação de ter também uma segurança no nosso trabalho mediúnico. A gente entender as problemáticas das pessoas, entender a situação que está ocorrendo e que ela vai aos pouquinhos dar certo. A gente viu lá na literatura, a gente viu com outras pessoas, a gente escutou lá na casa espírita que aquilo deu certo já com algum irmão, com outro irmão, que com o tempo aquela mediunidade que está desajustada se reajusta, com o tempo aquela pessoa que está em desarmonia com a sua família se reajusta com a família. Então a gente tem que dar o apoio, dar a segurança para que aqueles irmãos tenham essa segurança, serenidade de saber que vale a pena ela perseverar e que aquilo tudo vai passar. Assim como os momentos tranquilos e felizes que os grupos têm, também vão passar. Tudo vai passar. Então a gente saiba que, geralmente o que acontece, a gente vê muito no nosso grupo, é isso. Às vezes 2 estão com problemas e a maioria está bem. Aí aqueles 2 se melhoram e outros 2 começam a ter problemas. Para que a gente possa dar também conta de aos pouquinhos das situações. Então a espiritualidade também coordena isso, sabendo que cada um tem um momento ali para ir se melhorando, para ir se reajustando, e todo mundo vai crescendo com isso, todo mundo vai aprendendo, todo mundo vai compreendendo as situações. Então, na questão do estudo, é de extrema importância que a gente faça isso, e se a gente puder, a gente também ter esse contato com a casa. Ele não pode só trabalhar dentro do grupo mediúnico. Não é possível um trabalhador só fazer parte do grupo mediúnico. Ele tem que, no mínimo, fazer parte de mais um trabalho.
Lá no BZ a gente tem o nosso estatuto, né, do estatuto a coordenação da mediunidade tem um estatuto, e dentro desse estatuto a gente é obrigado, cada um que faz parte do grupo mediúnico, fazer parte de algum trabalho dentro da casa. Se a pessoa não pode fazer parte, então ela se afasta do grupo, fica suspenso, e ela vai fazer parte de algum trabalho na casa. Depois, quando sobrar mais tempo, então ela volta para o grupo mediúnico. Porque não tem razão de ser a gente só trabalhar no grupo mediúnico. A gente precisa estar dentro da casa, agregado com as pessoas da casa, para aprender com eles. Então, o trabalho no grupo mediúnico é de extrema importância? É. Mas é de extrema importância que a gente seja vinculado a mais do que isso. Para que a gente compreenda as situações que estão ocorrendo na casa, auxilie aquelas pessoas que estão lá. Então, a gente tem essa regra lá no Bezerra, né? Então, é de extrema importância que a gente tenha esse contato até para que a gente possa aprender. Ir lá na doutrinária, auxiliar na entrega da água, auxiliar na oração inicial, fazer essa nossa parte. E aí vem o ponto mais importante, que é o do autoconhecimento. Todo mundo é convidado, depois de adentrar a doutrina espírita, à reforma íntima. Então, a questão da reforma íntima ela é bastante complexa, porque a partir do momento que você se volta para dentro de si e observa que tem uma dificuldade, não tem como você voltar atrás e desver aquilo. A partir daquele momento, você deu luz a uma problemática. E aí você vai ter que trabalhar ela. E é doído, como dizia Paulo, parece que a gente tem um espinho na carne. E toda vez que a gente falha, ou a gente não dá conta de tratar aquele espinho, dói dentro da gente. A gente se sente menos, a gente se sente inferior, mas não é isso o objetivo que a reforma íntima nos traz. Toda vez que a gente identifica um problema, é porque a gente tem a espiritualidade tem a plena certeza que a gente é capaz de superar isso, de dar um passo a mais e de se melhorar. Às vezes vai ser só um redirecionamento, a gente não vai conseguir tratar ele totalmente naquela vida. Mas é de extrema importância que a gente sempre encare ele. Não tem como a gente esconder aquela situação. Porque é como se fosse uma sujeira na nossa casa. Se a gente identifica que há uma sujeira na nossa casa e encobre ela ou tampa, aquilo vai se tornar um problema ainda maior. E aí pode gerar, sim, um processo obsessivo, uma problemática nessa situação. Então, esses fatores de desequilíbrio são naturais, são normais, porque todos nós somos espíritos em evolução. E, não sei vocês, mas pelo menos eu assim me qualifico como espírito imperfeito. E como espírito imperfeito, vou ter dificuldades, vou ter problemas. Vão surgir situações que eu achava que eu já tinha superado e não superei. Então, é de extrema importância que a gente tenha essa certeza que todas as problemáticas que surgem na nossa vida são para a gente se melhorar. E no grupo mediúnico, às vezes elas se evidenciam muito, porque às vezes é o nosso próprio inimigo que vai lá e vai falar. Porque você é isso, você é aquilo, você me fez isso, você me fez aquilo. E aí a gente tem que ter essa serenidade de dizer, mas eu não sou mais aquela pessoa. E ele não vai enxergar isso. E ele vai continuar nos vendo como aquela pessoa do passado. E é importante a gente ter esse cuidado para não se deixar levar por essas situações. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, a Sueli Caldas Schubert, ela faz um comentário bem interessante que eu vou ler alguns pontos para os irmãos para falar. Então, esses irmãos que vêm principalmente para colocar defeito ou para achar problema no grupo, e às vezes volta e meia eles aparecem, eles têm algumas intenções que não são bem para nos auxiliar. Às vezes é para nos causar esse trauma, então é necessário que a gente estude isso, reflita, e aí em grupo a gente vai achando soluções para aquilo. Então ela coloca assim, que esses irmãos vão trazer, então, por exemplo, tentar incutir o desânimo, o desalento e o descrédito. Então, usam então o processo de exagerar os fatos. Dizem que está tudo podre e que ninguém presta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Poxa, a espiritualidade está ali, programando tudo. Esse irmão está falando isso, às vezes, para a gente ter um olhar para aquela situação, às vezes a gente acha que não é tão importante. Então, ter esse cuidado que não é porque está acontecendo um processo obsessivo, por exemplo, com um membro do grupo, que é um problema que todo grupo está desarmonizado, às vezes é uma situação que é necessário a gente passar para a gente superar e conseguir acolher outros irmãos a partir daquela situação. Então, demonstrar que eles são mais fortes, e aí às vezes eles usam situações do cotidiano nosso que acontece para dizer, fui eu que causei isso, e nem sempre é verdadeiro, nem sempre são eles, muitas das vezes são nós mesmos, pelo nosso descuido, às vezes porque a gente não acontece algumas situações, a gente bate o carro, às vezes a gente entra em contenda com o nosso irmão, não é porque um espírito está lá nos incutindo, às vezes pelo nosso defeito, pela nossa dificuldade. Então, a gente não pode também colocar a culpa nesses irmãos. Mas, às vezes, eles fazem isso para mostrar que eles estão ganhando terreno em cima da gente. Outra situação que eles colocam, exagerar nas nossas fraquezas. Descrever os nossos erros e deficiências e relatam os métodos que se utilizam para dominar com o intuito de amedrontar.
o grande foco da obsessão é tentar incutir o medo, que a partir do momento que a gente fica amedrontado, aí eles têm campo largo para atuar na nossa mente. Então, a gente quebrar esse vínculo, quebrar essa onda mental que vem do medo, não deixar que isso aconteça. Então, a oração, a vigilância, a gente cuidar que tipo de pensamento está nos incutindo esse medo. Às vezes a gente relembrar, poxa, mas se acontecer isso, será que é tão trágico assim? Será que eu não tenho solução para isso? Então, fazer às vezes, esse raciocínio de volta, né? Para que isso não deixe tomar conta da gente e nos paralise. Porque, às vezes, o medo ele vai fazendo isso, ele vai tomando uma atitude que vai nos paralisando frente às situações difíceis. Vai jogar uma pessoa contra outra, muitas vezes, colocar o defeito. Às vezes, ele vai, uma situação que não é tão grave, ele vai fazer com que aquilo se amplie e a gente acha que é muito mais grave. Às vezes, vem aquele pensamento, e aquele pensamento ruim para aquela pessoa, para determinada situação, ou para determinado membro do grupo, ou para uma pessoa da nossa família, e aquilo a gente vai deixando tomar conta. E a gente, às vezes, se coloca nessa situação de não deixar que isso tome frente. Então, toda vez que a gente pensar negativo de uma pessoa, a gente já corta o pensamento, faz uma oração, pensa no bem, não deixa aquilo tomar maiores formas, porque aí gera uma dificuldade maior. Às vezes, eles blefam para confundir, eles falam, então, que já estão dominando, que está tudo certo, e vai cair a casa, que as coisas vão acabar, e isso nem sempre é verdadeiro. Muitas vezes, quando as ameaças estão muito graves, estão muito grandes, é porque a obsessão está chegando ao fim. E aí eles têm, nesse ato desesperado, de tentar incutir um medo muito grande para que as pessoas se paralisem. Né? E isso a gente fala porque passou por duas situações lá no Bezerra, dessa situação assim, de fascinação, que aos pouquinhos as coisas foram se ajeitando, foram se tornando mais tranquilas. Né? Então, as situações que vêm e que ocorrem, principalmente na questão da fascinação, a fascinação o que é? A fascinação é quando o espírito consegue te convencer de algo negativo que é bom. Então, às vezes, ele vai dizer assim, olha, você é uma pessoa missionária, você vai revolucionar o espiritismo. A partir de você, vão ser escritos livros, vão ser feitas palestras, as pessoas vão transformar aquilo em algo muito bom. Ou, ó, esse grupo é muito abençoado, recebe aí o contato no espírito muito superior. Ah, Jesus, é Maria, é um dos apóstolos, é o Dr. Bezerra, que é o mentor do grupo. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque, geralmente, os nossos mentores, eles sabem das nossas fraquezas. Então, muitas vezes, eles nem colocam um nome mais venerando, um nome mais elevado, para não incutir o nosso orgulho, a nossa vaidade. E não estou dizendo aqui que a gente não possa receber irmãos elevados no nosso grupo, mas isso é uma situação muito específica, muito esporádica, porque, às vezes, a gente acaba achando que está a cavaleiro das situações, achando que a gente está muito elevado, que está recebendo A ou B, e aí a gente cai nessa situação de se deixar levar e aí não tomar esses cuidados que a gente vem conversando até agora. Então, tudo isso os espíritos somedem. A gente vai ver na história do Divaldo, por exemplo, a Joana demorou anos para falar quem ela era para o Divaldo. Porque, quem sabe, ela sabia que se o Divaldo soubesse que ela era uma pessoa muito importante, ele poderia se desencaminhar e se deslumbrar com aquilo. Então, cada médium é uma situação bem específica que os espíritos trabalham de maneira bem paulatina, bem tranquila. A maioria de nós tem mediunidade por provação, ou seja, a gente já esgotou muitas das situações possíveis e aí a gente disse, não, eu vou pagar não é a melhor frase. Eu vou tentar resgatar as minhas situações difíceis, eu vou tentar me reformar no atendimento dos irmãos que estão no plano extrafísico e também o médium, como ele é mais sensível às situações, é mais fácil de identificar quando está caindo ou quando está em desarmonia. Então, é uma faca de dois gumes. Se nós conseguirmos com a nossa disciplina, com o estudo, com esse autoconhecimento, se melhorar, a gente adianta muito o nosso processo evolutivo. Então, por isso, às vezes, que a gente vem com a mediunidade, e a mediunidade é um preparo que leva anos lá no plano espiritual. É mexido no nosso perispírito, no nosso psiquismo, tem todo um trabalho. Então, cada um de nós que integra um grupo mediúnico, ele tem um psiquismo diferente. A gente recebe energias, a gente entra em contato com energias diferentes. Então, é de extrema necessidade que a gente tenha esses cuidados, essa relação, para se melhorar. E muitos deles também torcem a verdade. Eles colocam uma situação que não é assim, que não é assado, para nos confundir. Na última vez que a gente teve a oportunidade de escutar um irmão desses falando, ele começou a falar, porque vocês viveram em tal lugar e tal coisa, fizeram tal situação, e foi, falou. Aí o dialogador falou assim, tá, e você? Qual que é teu papel nisso tudo? Você estava com a gente? Estava sofrendo aquilo que a gente estava fazendo? O que aconteceu? Então a gente desarma o espírito
para não entrar nisso, porque a gente não está no grupo mediúnico por curiosidade, nem para saber o que a gente foi na vida passada, nem para saber como é que vai ser a nossa vida futura, nem para saber uma novidade, uma profecia, nem nada. A gente está lá para trabalhar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também quando a gente chega no grupo mediúnico. A gente não pode ir lá e levar uma lista de nomes e dizer, olha, espíritos, atendam esses irmãos por mim. Porque a questão de relação, de oração e Deus, Jesus já falou que a gente pode ter esse contato direto com ele. Então, orar para um familiar nosso, cabe a nós. Cada um de nós tem essa possibilidade e vai ser atendido. Que toda oração, todo pedido no bem, os espíritos vão atender. Então, quando a gente chega no grupo mediúnico, a gente chega para trabalhar para os irmãos que estão lá preparados. E se a gente fica pensando no problema da nossa casa, a gente fica pensando nos problemas da nossa família, a gente não está lá para trabalhar para os outros, a gente está para trabalhar para nós mesmos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que a gente está lá para servir os irmãos. Aí, no final do trabalho, acabou lá o trabalho, a gente faz a oração final, a gente pode fazer nossos pedidos. Mas até lá a gente não pode mudar, porque às vezes a gente quebra os nossos contatos, toda a aparelhagem que está preparada para receber os irmãos, a gente quebra porque a gente está pensando em outras coisas. Então tem que ter esse cuidado. Chegamos no grupo mediúnico, a gente está lá disposto e aberto aos irmãos que vão ser atendidos naquele dia. Quem sabe cale de ser alguém que seja da nossa família, quem sabe estão sendo trabalhadas pessoas que são do nosso entorno. Mas é porque a espiritualidade trouxe. Não porque a gente está lá e a gente é beneficiado. Porque os espíritos não tratam a gente de melhor forma, porque a gente se coloca na medida do trabalho. Eles sabem que cada um é trabalhado na medida que pode. Então, essa necessidade de estudo constante, vigilância dos nossos pensamentos, e daí também não é só do pensamento negativo. É de repensar o que a gente tem feito na nossa vida, na nossa relação com os nossos familiares, lá dentro da casa. Será que eu sou amistoso? Será que as pessoas gostam da minha companhia? Será que eu vou lá e agrego nas coisas que eu faço dentro da doutrina? Isso também são necessários a gente refletir. E aí, a principal arma que a gente tem dentro da doutrina é a oração. E o pensamento edificante, o trabalho no bem. No livro Trabalho Mediúnico, do Geraldo Campetti, e eu me esqueci o nome da senhora, eu acho que é a esposa dele que escreve com ele, ele tem alguns conteúdos que até se os irmãos puderem entrar em contato, assim, eu achei bem interessante, que ele fala que primeiro você se concentra, e aí ele sugere uma concentração, por exemplo, que a gente vá se esvaziando da gente, para depois a gente fazer oração, porque aí, mais ou menos o que Jesus fala, olha, quando você quer orar, você vai lá num quarto em silêncio, né, e ora em silêncio para os espíritos, mas para isso acontecer, para a gente conseguir essa conexão com o alto, é necessário, às vezes, que a gente faça essa concentração, essa respiração, às vezes, né, respirou fundo, às vezes, 1, 2, 3 vezes, limpou a mente, aí começa a fazer oração e se conectar com a espiritualidade amiga. Então, nós estamos nessa oportunidade de trabalhar no grupo mediúnico para nos iluminar. E para isso dá muito trabalho, porque às vezes a gente tem que ilustrar muita coisa que a gente fez de errado, muitas situações difíceis nossas que acontecem. E às vezes a gente tem no grupo mediúnico irmãos que a gente já falhou com eles algumas vezes. Então essas mágoas, essas intrigas, essas problemáticas que a gente vai ter ali são para o nosso reajuste. Me fugiu o nome do rapaz. Mas um dos irmãos fala que o Chico, por exemplo, as literaturas do Emmanuel, por exemplo, das vidas passadas, ele fala que o Chico esteve ali. E aqueles irmãos estavam reencarnados com ele lá em Pedro Leopoldo e lá em Uberaba, para que eles trabalhassem aquelas situações de novo. Então, às vezes a gente está dentro da doutrina e também existem irmãos que também estão lá para a gente reajustar isso. Então, a gente tentar quebrar esses vínculos e se melhorar, para que aos pouquinhos a gente tenha mais harmonia em nossos grupos, se melhore e consiga fazer um trabalho mais positivo. Por certo, aos pouquinhos a gente vai dar conta, porque é por isso que a gente está aqui encarnado, para dar certo, para acertar, e na certeza que os espíritos amigos sempre estão do nosso lado. Então, às vezes, a gente se colocar nessa situação, às vezes ir lá no atendimento fraterno conversar com a pessoa, às vezes conversar com um confidente espírita, nosso, é de muita valia para que a gente se melhore. Era essa a mensagem, deu aí em cima do tempo. Obrigado pela atenção, que a gente possa se melhorar.